mínimos detalhes, né? E nós acreditamos nisso, nós acreditamos no cuidado de Deus. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu queria ler com os irmãos um texto que está na palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 37. Os irmãos estão me escutando bem, né, irmãos? Eu acredito que sim. Amém. Atos, capítulo 2, versículo 37, a seguir diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Não sei se o pastor Adilson poderia fazer uma oração por nós, para que o Senhor abra aí a porta da revelação da sua palavra para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Amantíssimo Deus, em cuja presença estamos, damos graças ao Senhor continuamente, porque o Senhor é bom e habita no meio de nós, e o Senhor derrama sobre nós a tua graça. Pai santo e amado, estamos, Senhor, reunidos em teu santo nome. Louvores já foram entoados, e agora chegou o momento de recebermos a tua palavra. A tua palavra, dela já foi extraído um texto onde acabamos de ler. Agora rogamos a ti, Senhor, que venha usar o nosso irmão pastor Ismael da maneira que o Senhor sempre tem usado, que a tua unção, a tua graça esteja na vida dele, Senhor. Eu não vou dizer que estou colocando ele em tuas mãos, porque em tuas mãos ele já está. Mas estou pedindo ao Senhor que nesse momento use de uma forma extraordinária, que ele venha transmitir a nós tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Que ele não fale dele sim uma só palavra, mas tudo que vier aos nossos ouvidos e aos nossos corações seja pela inspiração do teu Santo Espírito, porque cremos que assim acontecendo, essa palavra vai achar guarida em nossos corações e nós vamos pô-la em prática no nosso dia a dia. E assim fazendo, Senhor, seremos agradáveis a Ti. Por isso, mais uma vez, agora eu rogo a Ti, nossos corações abertos estão para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Por isso rogamos, Senhor, fale conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra. E não só precisamos, como nós queremos e desejosos estamos de ouvi-lo. Senhor, mais uma vez rogo a Ti, use o Teu servo de uma maneira poderosa, para que os nossos corações venham ser confortados, consolados, se necessário, advertidos por Ti, porque tudo que vem da boca do Senhor para nós é de grande valia, porque a Tua palavra mesmo nos diz que o Senhor, quando açoita, quando corrige, é porque ama, e se o Senhor nos ama, é porque ainda temos o direito, ainda temos a chance, a oportunidade de nos lapidarmos, de nos corrigirmos e andarmos em perfeição e retidão diante de Ti. Eu não sei da maneira que o Senhor vai falar, mas uma coisa eu sei, o Senhor vai falar aquilo que precisamos ouvir. Então peço aqui, Senhor, fale, fale, não se cale diante de nós, mas fale, porque ansiosos estamos por ouvir a Tua voz. Assim eu oro e dou graças a Ti em nome do Senhor Jesus.
Amém. Pastor Ismael, entregue para nós aquilo que Deus te mandou. Deus abençoe, pastor Adilson. Meus irmãos, hoje eu vou tentar ser bastante rápido. Quando eu falo que eu vou ser rápido, assim é complicado. Por isso que ela dá risada. Mas eu vou tentar ser bastante rápido e objetivo, né? Deus colocou uma palavra, ou relembrou a mim uma palavra hoje. Na verdade, eu estava pensando em trazer uma outra reflexão, mas Deus me fez lembrar de algo que eu queria compartilhar com vocês. E lembrando de um estudo que nós estamos aplicando aqui na quarta-feira, inclusive essa quarta-feira falando sobre isso com os irmãos, Deus me fez relembrar esse texto ou essa reflexão, e eu fui novamente visitado pelo Espírito de Deus para começar a meditar, e às vezes quando a gente volta a alguns textos que nós já estudamos, já pregamos, já meditamos, o Espírito de Deus ele sempre se revela a nós de uma maneira muito linda e inédita. Daí porque a gente entendemos que essa palavra, ela, como ela mesma diz, é digna de toda a aceitação. Porque ela vai se revelando para nós e sempre trazendo uma novidade de vida. Eu estava pensando, lendo esse texto, a respeito de como Jesus ele é criterioso em nos escolher. As escolhas que Jesus faz. E essas escolhas, às vezes, na ótica humana, ela é completamente absurda. São escolhas que, quando a gente olha pela visão nossa, humana, às vezes a gente se pega fazendo aquela pergunta, mas como Deus escolheu essa pessoa? O que é que Deus viu nessa pessoa? Principalmente quando a gente conhece o passado daquela pessoa. Principalmente quando a gente sabe por onde aquela pessoa caminhou. E eu costumo dizer para os irmãos aqui que a gente, às vezes, quer usar um elemento ou um argumento que não é nosso, que é usar a torga de juiz, né? A gente, às vezes, quer atribuir a nós mesmos a capacidade de dizer se alguém é apto ou não para o serviço a Deus. E eu escolhi esse texto, ou melhor, o Espírito de Deus nos levou a esse texto de Atos, capítulo 2, e versículo 37, pensando no estudo que nós estávamos falando, e vamos continuar falando essa semana, melhor dizendo, porque eu acho que não existe um exemplo mais propício para nós trabalharmos em rápidas palavras do que, nesse momento, a vida de Pedro. Olharmos para a história de Pedro, ela é uma história que às vezes dá um nó na nossa cabeça. Vendo pela concepção humana, pela visão humana, Pedro ele era a pessoa pouco provável, ou seja, o mais improvável para assumir as funções que Deus a ele atribuiu. As suas características, o seu temperamento, o seu pouco conhecimento teológico, a sua maneira de ser, de pensar e de agir, expressando esse seu pensamento, atribui a Pedro, talvez, ao nosso modo de ver, uma pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, e nós não entendemos por que ele estava ali. Mas eu me alegro porque a Bíblia vai dizer que Deus pega as coisas que não são, as coisas loucas. Aquilo que a gente olha e fala dali não vai sair nada. E eu estava falando, acho que na quarta-feira, para os irmãos, a respeito de quando Filipe chama Natanael e diz: vem ver quem nós encontramos. E quando ele faz um diagnóstico, uma leitura de quem era aquele, o próprio Jesus, uma palavra somente chama a atenção de Natanael, que ele veio de Nazaré. E Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de lá? A resposta de Filipe para ele é: vem e vê. Então, Deus, ele tem critérios de escolhas que muitas das vezes a mente humana ela não vai entender.
Deus, ele tem critérios de escolhas que muitas das vezes a minha capacidade de percepção não vai acompanhar. É só nós olharmos, e talvez eu dizendo isso nesse início de reflexão, talvez alguém esteja se confrontando agora e dizendo, verdade, de onde Deus me tirou, ninguém imaginaria que alguém sairia daquele lugar. De onde Deus me arrancou, ou o passado que eu vivi, aos olhos humanos, eu não estaria aqui com uma vida completamente transformada, servindo a Deus, glorificando a Deus, já não mais sob o jugo do pecado, tendo uma vida livre em Deus. Se nós olharmos, meus irmãos, para o nosso passado, com certeza nós diríamos só Deus, e verdade, só Deus para poder realizar essas coisas. Pedro, nas muitas coisas que nós poderíamos aqui argumentar e mostrar aos irmãos, duas características dele me chamam a atenção. A primeira é que Pedro ele era uma pessoa extremamente impulsiva. Pedro agia muito por impulso. A outra característica de Pedro é que Pedro ele era muito autoconfiante. Pedro ele acreditava na sua capacidade mesmo não tendo. Pedro ele acreditava em si mesmo. Por ser uma pessoa impulsiva, né? Ou aquela pessoa que age sem pensar, aquela pessoa que faz e depois ele vai ver qual vai ser as suas consequências. Quem nunca teve aquele pensamento ou quem nunca se pegou perguntando a si mesmo por que eu não pensei antes de falar? Por que eu não parei e analisei as consequências dos meus atos? Verdade é que muitas coisas que nós já passamos em nossas vidas, hoje, com a mente que nós temos, nós não passaríamos. Nós não faríamos, porque pararíamos e pensaríamos antes de agir. Porém, Pedro, ele é uma pessoa totalmente impulsiva. A característica de Pedro, ele é alguém que ele agia e depois ele ia pensar. Uma coisa que a gente vê muito na Bíblia é, na história de Pedro, ele tomando ação, uma atitude, e muitas das vezes Deus o repreendendo. Uma certa feita, Deus o chamou até mesmo de Satanás. Pedro, ele agia sem pensar. Era uma característica desse homem. Se nós formos olhar para Mateus capítulo de número 14 e o versículo de número 22, os irmãos conhecem essa história. Quando o barco está sendo açoitado pelos ventos e Jesus vem andando sobre as ondas e ao se aproximar do barco, Jesus, ele escuta o grito dos discípulos desesperados, achando que é um fantasma. E a palavra de Jesus, que ao quando ele chega perto do barco, é: tende bom ânimo, sou eu. Todos, ao escutarem aquilo, ficam pasmos, mas Pedro é o único que toma uma atitude. Ele fala: se é tu, eu quero ver se é tu. Eu quero andar até onde o Senhor está. Eu sempre gosto de ver essa frase de Pedro, nessa argumentação que eu estou trazendo para os irmãos, da maneira de que qualquer outra pessoa que tivesse um pouco de consciência, ele pararia e pensaria. Mas Pedro, por ser impulsivo, a palavra sai antes de ele pensar. E ele vai dizer: só acredito se eu for até o Senhor. Aí Jesus vai dizer: então vem. E observe que pela impulsividade, Pedro não percebe o que ele está fazendo. Ele pula do barco e começa a andar sobre as águas. Porém, quando Pedro está sobre as águas, aí é a hora que a mente se abre. E ele começa a olhar que o vento está lançando o barco de um lado para o outro, ele está distante do barco, o barulho do vento está sumindo no seu ouvido, ele começa a entrar em desespero. E qual é a atitude de Pedro? Afundar. Aí é necessário Jesus estender a sua mão e levantá-lo e chamá-lo de um homem de pouca fé e trazê-lo de volta para o barco. A impulsividade é algo que muitas das vezes eu digo que ela pode ser boa, mas também pode ser prejudicial. Dependendo da forma como nós agimos por impulso, ele pode trazer frutos bons, como também pode trazer frutos que não são bons. Eu sempre costumo dizer aos irmãos que todo fruto ou toda ação,
tomada no ato da precipitação, ela pode trazer para nós frutos indesejáveis. Como eu falei e repito, muitas das nossas atitudes hoje nós não tomaríamos. Muitas das nossas atitudes hoje nós repensaríamos. Se você perguntar para uma pessoa que viveu 10 anos no tabagismo, no vício do cigarro, e você chegar para ele e falar assim, e depois de ele estar liberto, você falar, você voltaria a fumar, ele vai dizer, nunca em minha vida. Porque a consequência daquilo lhe prejudica a sua saúde. Então, muitas das nossas atitudes hoje, nós com certeza não tomaríamos. A impulsividade, ela pode gerar frutos indesejáveis. E eu me lembro de um homem por nome Jefté, no capítulo 11 do livro dos Juízes, se você quiser anote, depois você lê. A Bíblia fala que Jefté, filho de Gileade, ele era desprezado, menosprezado pelos seus irmãos, porque ele não era filho da primeira mulher de Gileade. Então, os irmãos diziam a Jefté, que ele não teria parte na herança, ele era uma espécie de filho distante, não era filho da mesma mãe, então havia um certo preconceito contra Jefté. E ele, vivendo toda essa situação, ele se afasta. E os irmãos lembram que no período dos juízes o povo era atingido de várias formas, e nesse período Israel estava sofrendo na mão dos amonitas, e Jefté, ele foge porque ele estava sendo perseguido pelos seus irmãos, e quando Israel percebeu que não haveria como se livrar das mãos dos seus adversários, eles correm para Jefté e falam, Jefté, vem conosco, guerreia a nossa batalha, e se você vencer, nós vamos colocar você como líder sobre nós. Quando Jefté escuta aquilo, ele toma uma decisão. Qual é a decisão dele? Ele vai até Deus e fala, Deus, me dá essa batalha. Se o Senhor me fizer vencer quando eu voltar vitorioso, aquilo, observe o que ele fala, aquilo que sair dentro da minha casa, na minha direção, eu ofereço a ti em sacrifício. Jefté vai para a batalha. Deus dará a ele a vitória. Só que quando Jefté está voltando vitorioso, sorridente, feliz, quando ele chega na frente da sua aldeia, sabe quem é que sai de dentro da sua casa para abraçá-lo? A sua única filha. Ele entra em desespero porque ele tinha feito um voto ao Senhor, e todo israelita sabe disso, que voto feito a Deus tem que se cumprir. Alguns estudiosos vão dizer que ele não sacrificou de forma literal a sua filha, não vou entrar nesse aspecto. Mas o que eu quero te fazer entender é que, muitas das vezes, as decisões que tomamos por um momento de impulsividade pode trazer sobre nós muitas lágrimas. Uma decisão que tomamos porque queremos ver algo de forma imediata. Entenda, Deus, ele copia, ele tem um memorial de tudo aquilo que nós falamos. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que pelas nossas palavras seremos julgados. E Jefté toma essa atitude, e só que ele não percebe que tomar essa atitude poderia trazer sobre ele algum benefício ou não. E quando ele volta, quem sai é a sua própria filha. Agir por impulso pode ser extremamente prejudicial. Aí o salmista vai dizer no Salmo de número 40 que nós conhecemos, eu esperei com paciência. Muitas das vezes, irmãos, e principalmente nesse período que nós estamos vivendo, eu não sei como é que os irmãos estão vivendo isso aí na Suíça, mas pelo que eu percebo, os irmãos estão tendo talvez uma possibilidade de se locomover que nós aqui na Itália não estamos tendo. Para eu poder sair da minha casa, ou eu tenho que estar indo para o trabalho, ou alguma coisa que seja completamente justificável, senão eu corro o risco de tomar uma multa. Se for reincidente, eles sequestram o carro, e é toda uma burocracia. E nesse período todo que nós estamos vivendo, né? A minha esposa falou que muita gente está aprendendo a fazer muitas receitas. Mas eu vou dizer no lado espiritual também que tem a questão de que nós muitas das vezes, por estarmos passando por luta, por dificuldade, por adversidade, nós fazemos muitas promessas para o Senhor.
muitos votos ao Senhor. E às vezes esquecemos que Deus está anotando cada voto que nós estamos. Olha, escute isso aqui, deixa eu ser profeta de Deus para alguém. Deus está anotando o que você está falando, então toma cuidado. Quando você fizer um voto, cuide para cumpri-lo. Porque senão eu e você vamos cair naquilo que a Bíblia fala. Se você não pode voltar, se você não pode cumprir, melhor que você não faça o voto. Porque uma vez que esse voto é feito, a Bíblia diz que aquilo que está ligado aqui na terra também está ligado lá nos céus. Impulsividade. Outra coisa, característica de Pedro. Eu preciso correr, Jesus. Pedro era um homem extremamente autoconfiante. Pedro, ele confiava em si mesmo. O problema de ser autoconfiante, irmãos, é que a pessoa está deixando claramente que ele confia somente em si mesmo. Ele confia na sua capacidade de pensar, ele confia na sua capacidade de resposta, ele confia nos seus méritos, nos quais ele adquiriu nas academias, ele confia naquilo que ele aprendeu, ele confia em si mesmo. E esse é o problema. Porque quando alguém confia somente em si mesmo, a autoconfiança, de uma certa forma, ela anula a dependência de Deus. E quantas pessoas que começaram dependentes, porém, quando alcançaram, galgaram algum degrau, ele começa agora a anular a dependência de Deus. Não, eu não preciso. Eu lembro muito de Davi. Davi foi para uma batalha, venceu a batalha, voltou vitorioso, passou-se um tempo, o mesmo adversário levantou-se contra Davi. Ele poderia ir para a batalha, porque ele já conhecia o adversário, ele já conhecia as armas do adversário, mas o que é que ele faz? Deus, subo eu para a batalha? Era o mesmo adversário. Deus fala, não, espera, eu vou dar o sinal. A autoconfiança ela pode ser algo extremamente prejudicial. E eu acho interessante isso, porque eu preciso correr, Jesus. Eu estava hoje à tarde lembrando de um homem por nome Sansão. Capítulo 13 do livro de Juízes. Anota também aí, depois você lê em casa. Sansão, um homem que foi dado por uma promessa de Deus. Sansão, nazireu de Deus, levantado para julgar Israel, livrá-los das mãos dos filisteus depois de 40 anos sofrendo. Sansão, você conhece, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens, pegou o portão da cidade, arrancou, levou para o alto da montanha, depois pegou e incendiou a cidade dos filisteus, as vinhas. Sansão que pegou um filhote, um leão e abriu no meio. Alguém que tinha um poder que nenhum homem na face da terra pôde experimentar. Nazireu de Deus. Aonde Sansão chegava era sinal de poder, de força. Mas só que Sansão, ele deixou-se levar pela autoconfiança. Aqui é onde está o problema. Se você for olhar a história de Sansão, ele foi vencido pela insistência de Dalila, por ele achar que ele poderia enganar alguém. Capítulo 16, versículo de número 7, Dalila diz a Sansão, revela-me o segredo da tua força. Sansão fala, olha, se você pegar 7 vergas de vinhos, é como se fossem matos verdes, fortes, e você me atar, perdi a minha força. Dalila faz isso e grita, vem os filisteus, você conhece a história, eu vou precisar fazer de uma forma bem sintética, bem simples isso aqui. Capítulo 16, versículo 11, ele fala, não, tudo bem, se você pegar cordas novas, que ninguém nunca tenha usado, e você me amarrar, acabou a minha força. Dalila pega as cordas, amarra a Sansão, grita, Sansão estoura as cordas, acaba com os filisteus que vinham sobre ele, bota todo mundo para correr, Dalila desesperada, faz todo um cenário. Observe que até aqui, versículo 7, versículo 11, Sansão está usando coisas externas. Onde é que estava o segredo de Sansão? No cabelo. Versículo de número 13. A autoconfiança entrega Sansão para a derrota.
Sansão olha para Dalila e diz, tudo bem, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, olha onde o inimigo já estava tocando. Deixa eu falar isso aqui para alguém. Eu sei que nós temos pastores para nos exortar, mas eu não vou voltar com o que Deus estava mandando falar, porque nem tinha pensado nisso, veio aqui agora. Cuidado, não entrega o teu segredo para alguém que pode estar querendo te destruir. Versículo 7, versículo 11, ele está usando coisas externas. Só que quando chega no versículo 13, Dalila está tocando aonde está o segredo, a comunhão, a intimidade de Sansão para com Deus. E por mais que ele esteja, vamos dizer assim, brincando, porque ele sabia que tranças não tiraria a sua força, mas tem muita gente, irmãos, nesses últimos dias que brinca com o diabo. Só que tem uma coisa, o diabo não brinca de ser diabo. Ele sabia que ele não ia perder a sua força, mas Dalila, de certa forma, já estava tocando aonde era a fonte do segredo dele para com Deus. E se você for olhar, ela faz as 7 tranças, coloca uma estaca, amarra ele, faz aquela coisa toda, grita, os filisteus vêm em cima, ele pula, arranca tudo, acaba com os homens, ela se desespera, chora novamente. Aí nós chegamos no versículo de número 17. Vamos lá no versículo de número 17? Eu quero ler com vocês. Livro de Juízes, capítulo de número 16, e o versículo de número 17. Se você puder, abre comigo rapidinho. Olha o que está escrito a palavra do Senhor. Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 17. Depois de tudo isso que Sansão estava vivendo, entenda, nós estamos falando de a pessoa ser autoconfiante, confiar em si mesmo. Sansão, então, vai fazer isso aqui, versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, sou nazireu de Deus. Se viesse arrapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Se você colocar a sua mente para pensar mais um pouco, eu sei que você conhece a história, você já sabe o final do que aconteceu. E uma coisa que eu acho interessante é que depois que Sansão tem as suas tranças cortadas, e eu poderia entrar em outro aspecto aqui, mas não vai dar tempo, deixa para uma próxima oportunidade. Sansão, ele ainda acreditava que o poder estava sobre ele. O texto vai dizer que ele não sabia que o Espírito, o Senhor, havia se retirado dele. Ou melhor dizendo, a questão de nós acharmos sermos autossuficientes é um problema. Deixa eu correr. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 22, e o versículo 31, do Evangelho segundo escreveu Lucas, e aqui eu parto para o final da reflexão. Voltando para aquilo que nós estávamos falando. Deus vai ter um encontro com Pedro. Deus, ele estava se preparando e preparando os seus discípulos para a sua crucificação, para o final do seu ministério terreno. E Jesus reúne os seus discípulos e no versículo de número 31, olha o que é que Jesus diz no capítulo 22 para Pedro. Jesus chama Pedro e diz assim, Pedro, ou Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma
os teus irmãos. Pega essa informação e guarda contigo. Pedro, aquela pessoa que achava que era bom demais, e se você for olhar nesse mesmo versículo, ele vai dizer, não, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Onde o Senhor for, todo mundo, Jesus, pode te abandonar. Eu não, eu sou o cara, eu fico. Eu sou aquele crente de Jesus que jejuo, que consagro, eu estou a todo vapor. Só que Jesus está dizendo, Pedro, Satanás pediu para cirandar com você. Eu não sei, eu sei que aqui tem várias regiões do Brasil, mas lá na Bahia, uma das aplicações, vamos dizer assim, que a gente pode colocar para essa palavra cirandar, é no sentido de dança. Existem as danças de cirandas. E eu apliquei isso dizendo que o que Deus também poderia estar dizendo, o que Jesus poderia estar dizendo para Pedro é, Pedro, você não entendeu. Sem a minha presença, Satanás coloca a música e você dança a música que ele quer que você dance. Esse é o problema. Tem muita gente que por confiar na força do seu braço e pensar que Satanás está sujeito àquilo que eu sou, não. Satanás não teme a Ismael, ele teme a autoridade de Deus que está sobre a vida de Ismael. E Jesus está dizendo para Pedro, ele falou que iria cirandar e pediu, mas aí Jesus diz, eu roguei ao Pai, aleluia, para que a tua fé não desfaleça. Aí ele vai dizer, mas Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, depois que você entender isso, que você se converter, ajuda os teus irmãos. Aleluia. O que é converter, irmãos? É voltar. Quem entende aí de lei de trânsito sabe que conversão é você mudar o sentido. É se você está indo numa direção, Deus está dizendo, não é por aí, volta. A gente volta, faz um 180, né? E volta no sentido inverso. Jesus estava dizendo para Pedro, para, Pedro. Você não é essa Coca-Cola que você pensa, a última Coca-Cola do deserto. Volta um pouco, Pedro. Eu preciso que você entenda que sem a confiança ou sem a dependência exclusiva em mim, você é apenas mais um que Satanás vai fazer e acontecer. Mas eu quero levantar uma palavra profética para cada um de nós nessa noite. Nós não estamos guardados debaixo da mão de homens. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Então nós estamos protegidos por aquele que nos chamou. É por isso que o diabo não consegue entender isso. As pessoas olham para mim, para você, e eu sempre brinco, porque uma certa feita tinha um rapaz lá na nossa cidade, e ele uma vez chegou para mim e falou assim, olha, eu olhava para todos os seus irmãos, porque a minha família, todos nós somos criados na igreja, e ele falava assim para mim, você era a última pessoa que eu pensava que ia ser pastor. Porque o seu irmão, ele falava, seu irmão não gostava de jogar bola na rua, você jogava. Seu irmão não gostava de soltar pipa na rua, e você tinha todas as características de que, quando você completasse uma certa idade, você ia vazar, você não ia ser crente. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas Deus me escolheu. E quando Deus escolhe, ele confunde a todos. Pega isso, Satanás dizia, é mais só um pouquinho de tempo, ele vai desviar, é só mais um pouquinho de tempo, ele vai abandonar. Está na igreja hoje, mas não vai conseguir ficar. Mas não, você está na presença de Deus, Satanás não vai te arrancar, nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará, porque aquele que te chamou garante sobre a tua vida. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A história vai dizer que Jesus é preso. Só que antes de Jesus ser preso, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, você está dizendo tudo isso aí? Que você não vai me abandonar? Que você não vai me deixar? Que você vai seguir avante? Mas Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Imagine, irmãos, alguém que é tão autoconfiante, suficiente, ouvindo isso de Deus, do próprio Jesus. Talvez Pedro, por educação e por obediência, tenha se calado, mas por dentro, eu acredito que Pedro falou, eu não nego não. Vai negar João.
Felipe, os outros vão negar. Eu não vou negar. Mas só que tem uma coisa. Quer conhecer o crente? É quando Jesus coloca ele na prova. Ai, irmão. Nós estamos vivendo dias hoje que o evangelho que tem sido pregado é que crente não precisa passar por luta. Que crente não precisa passar por prova. Que crente não enfrenta dificuldade. Às vezes, entenda, Jesus vai, eu preguei isso esses dias, aumentar o tamanho das ondas para que eu entenda que Ele é Deus. No versículo de número 47, do capítulo de número 22 de Lucas, Jesus é preso. No versículo de número 54, eu vou correr porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo. Pedro está junto com todo mundo no pátio, eles acendem um fogo e daqui a pouco uma criada se apresenta, uma funcionária, uma escrava. Ela olha para Pedro e fala: você é galileu. Você estava com ele. Pedro fala: não, que isso? Não fala um absurdo desse, não. Não estava com ele, não. E passa-se um tempo. Daqui a pouco alguém olha e fala assim: olha, ele é um dos. Ele estava com Jesus. E Pedro, pela segunda vez, vai dizer: não, eu não estava com ele, não. Vocês estão enganados. Vocês estão me confundindo com outra pessoa. Observe aqui que eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui é uma informação muito importante para a gente pensar. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o texto vai dizer que passando quase 1 hora. Eu vou ler para que os irmãos entendam. Versículo de número 5, a partir do versículo de número 57 eu vou ler. E negou ele dizendo: mulher, não o conheço. Versículo 58. E por pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passada quase 1 hora, versículo de número 59. Pastor Ismael, o que é que você quer dizer com isso? Eu não sei se você parou para pensar, mas Deus disse a Pedro: você vai me negar. Pedro estava negando por causa da dificuldade que ele estava passando. Mas ele havia sido informado, advertido por Deus que ele passaria por aquilo. E se você for observar, Deus deu um intervalo de quase 1 hora para Pedro acordar, para Pedro despertar, para Pedro dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou negando a Jesus. E ele falou comigo algumas horas atrás. Talvez era a hora de Pedro levantar. Eu sei que havia um propósito, mas nós precisamos pensar sobre isso. Quem sabe era a hora de Pedro acordar e dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso voltar, calma aí, eu estou negando Jesus. Eu estou fazendo justamente aquilo que ele disse que não era para eu fazer, confiar em mim mesmo, olha o que está acontecendo. Mas só que passou 1 hora e Pedro, mesmo passando por essa quase 1 hora, ele não teve tempo ou a percepção de entender que ele estava negando a Jesus. Daqui a pouco alguém chega ao versículo 58. Uma outra pessoa o afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Não tem para onde correr, irmãos. Quem foi escolhido por Deus, por mais que se esconda, você tem a marca de Deus em sua vida. Pedro começa a dizer: eu não sou eu. Daqui a pouco, um barulho começa a soar. Aleluia! Não é o barulho de Jesus falando com Pedro. O barulho que começou a soar é o barulho do galo cantando. Aleluia! Eu posso te dizer uma coisa, não me tenha como louco, não. E uma vez eu ministrei essa palavra, não nesse sentido que eu estou usando agora, mas dizendo o tema: ainda bem que o galo cantou. Irmão, ainda bem que aquele bendito galo cantou.
Porque se aquele galo não cantasse, Pedro ia continuar negando Jesus. Se aquele galo não cantasse, Pedro ia jogar fora todo o chamado que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Se aquele galo não cantasse, a luta iria sucumbir, Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não esteja entendendo, mas esse chacoalhão que Deus está nos dando é o galo cantando, nos alertando. Ei, volta a olhar para Jesus. E quando o galo canta, Pedro olha para onde Jesus estava. E a Bíblia vai dizer que Jesus se volta para Pedro. E Pedro percebe, eu pequei, eu transgredi, eu neguei o nome dele. Pedro começa a chorar que nem criança e foge dali desesperado. Ainda bem que o galo cantou. Eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas Jesus está dizendo, e esse galo hoje eu poderia exemplificar com o Espírito de Deus em nosso coração, dizendo, ei, acorda. Se tem alguma coisa que precisa mudar, muda. Se tem alguma coisa que precisa reparar, repara. Se tem alguma coisa que precisa ser refeito, refaz. Se os seus muros estão fendidos, volta a reparar os teus muros. Se o teu altar não está da maneira que Deus quer, Jesus, eu vou entregar. É hora de repararmos o nosso altar. O galo está cantando porque está dizendo, não negues mais a Jesus. Ainda bem que aquele galo cantou, irmãos. Se aquele galo não cantasse, Pedro continuaria negando a Jesus. Você talvez não esteja entendendo porque algumas portas estão se fechando. É Jesus dizendo, ei, olha para mim novamente. Pedro estava preocupado com o frio. Pedro estava preocupado se seria apedrejado. Pedro estava preocupado com tantas as coisas, e a preocupação fez com que Pedro negasse a Jesus. Jesus está dizendo, eu estou fechando a porta, eu estou apertando o cerco, mas é para você voltar de novo para a minha presença. Eu não sei se é para ouvir isso aqui, mas eu acredito que senão não estaria falando. É para você voltar de novo a jejuar, é para você voltar de novo a buscar. É o galo cantando, despertando a igreja nesses últimos dias. Aleluia. Eu paro por aqui. Jesus vai ser crucificado. E a Bíblia vai dizer que depois Jesus sendo crucificado, no domingo Jesus ele ressuscita. 40 dias Jesus anda sobre a terra. E volta comigo aí, João. João capítulo de número 21. Eu já paro por aqui agora que o horário já foi. Jesus se apresenta aos discípulos no mar de Tiberíades. Eu gosto demais desse texto. Eles estavam reunidos, pescando. Jogavam a rede. Não pegavam peixe nenhum. E diz assim a palavra, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro. Quem? Simão Pedro. Tomé, chamado Dídimo. Natanael, que era de Caná da Galileia. E os filhos de Zebedeu, João e seu irmão. E outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe também, nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, naquela noite nada apanharam. E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. E disse-lhes, pois, versículo 5, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam eles, não. Irmãos, se esse que respondeu aqui fosse Pedro, e o Pedro antigo, a resposta não seria um não assim. Pelo que a gente conhece de Pedro, a resposta seria outra. Então aqui eu já começo a pensar que se caso foi Pedro, a resposta aqui já revela alguém que foi mudado.
Aleluia. No versículo de número 15. E depois de terem jantados, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? Olha aqui para mim, deixa eu falar com você. Os discípulos da morte de Jesus, eles começaram a enfrentar uma certa rejeição. E talvez por medo, eles por um período não vou dizer se esconderam, mas se camuflaram. E alguns deles, como o texto vai dizer, começaram a voltar para as suas atividades que antes faziam. E esses estão pescando. Jesus chega e fala com eles. Você conhece a história, eu não vou entrar nisso aqui, é uma outra mensagem. Só que quando Jesus chama a eles e fala, joga do lado direito do barco, eles jogam uma rede, pegam um peixe, muitos peixes, a Bíblia vai dizer 153 grandes peixes, trazem os peixes para a praia. Quando eles chegam na praia, Jesus ele tem pão e peixe na brasa. E Jesus agora chamam eles para jantar e começam a conversarem, a ter um diálogo. E a partir do versículo 14 que nós lemos, Jesus chama Simão em particular e olha para ele e fala assim, Pedro, ou melhor, Simão, algumas versões vai dizer filho de Bar-Jonas, né? Outras filho de Jonas, porque Bar, como a gente sabe, vem de filho. Tu me amas mais do que a esse? Simão olha e fala assim, sim, Senhor, eu te amo. Jesus dá uma pausa, fala, Simão, tu me amas mais do que a esse? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo, claro que eu te amo. Fala, ok, apacenta as minhas ovelhas. Passa-se um tempo, se você está na mensagem, você já pegou. Jesus volta para ele e fala assim, Simão, tu me amas? Simão para, e aqui é um grifo meu, conjectura minha. Quem sabe Simão ele volta para aquela fogueira. E Simão começa a pensar alguém dizendo, tu és um deles. E Simão dizendo, não, eu não sou. E passa um tempo, alguém fala, não, tu és um deles, eu te vi com eles. E Simão falava, não, eu não sou. E pela terceira vez, quase uma hora depois, alguém fala, tu és um deles porque és da Galileia, é Galileu. E Simão dizendo, não, eu não sou. Aí Simão volta agora e olha para Jesus e diz consigo, como eu posso dizer que eu amo se ele conhece o meu coração? Se ele conhece a minha história? Se ele sabe que por 3 vezes eu o neguei? Se ele sabe que na hora que ele mais precisava, eu o abandonei? E Jesus está dizendo para Simão, Simão, tu me amas? Olha a resposta de Simão. Versículo de número 17. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Aleluia. Tu sabes que eu sou pecador. Tu sabes que eu sou falho. Tu sabes que eu te neguei na hora que o Senhor mais precisou de mim. Tu sabes que eu lhe virei as costas quando não era para virar as costas para o Senhor. Tu sabes que na hora que alguém pediu um testemunho da minha parte, dizendo que eu era teu servo, eu negligenciei e disse que não. Tu sabes. Só que depois ele vai dizer, tu sabes que eu te amo. Você sabe por que Jesus nos escolheu? Não é pela capacidade que nós temos de negligenciá-lo ou abandoná-lo.
Jesus nos escolheu porque Ele sabe que quando nós nos colocamos debaixo da mão dEle, Ele faz de nós uma arma poderosa para ganharmos almas para o seu reino. Se você for observar todas as vezes que Jesus disse isso a Simão, ele dizia: apacenta os meus cordeiros. Na última vez, Jesus vai dizer para Simão: apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não escolheu a mim e a você porque temos capacidade. O amor de Jesus não está atrelado à minha capacidade de resposta. Não é o que eu posso oferecer a Ele. Você não precisa se preocupar se você tem, talvez, muitas das vezes, conflitos em pensar: eu não posso fazer a obra porque eu não tenho um bom ensinamento bíblico, ou eu não fiz um curso, ou eu não sei falar direito. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Simão, ele está vivendo uma experiência com Deus. E que experiência é essa? Deus não estava preocupado se ele o negou. O importante é que quando nós reconhecemos o nosso pecado e erro e confessamos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, do Senhor alcança misericórdia. E eu acho interessante é que muitas das vezes as pessoas, por causa daquilo que nós fizemos, nos mancha e diz que a gente nunca mais vai conseguir ser o mesmo. Mas observe este mesmo Simão, no capítulo 2 e no capítulo 3, principalmente no 2, que nós lemos no início, é aquele que está ganhando quase 5.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. O diabo pode dizer que pelo teu passado você não vai conseguir chegar, mas Deus está dizendo: eu não estou olhando para o teu passado, eu não estou olhando para você na fogueira me negando, eu estou olhando para você na mesa dizendo que me ama e que quer viver uma experiência nova comigo. Eu preciso ser profeta de Deus para alguém aqui nessa tarde, de à noite. Deus não está olhando para aquilo que você atravessou e viveu no passado, aquilo que diz Deus que o Senhor Jesus já cravou no mar, na cédula contrária ele cravou no madeiro, já lançou no mar do esquecimento. Agora é daqui para frente. Jesus não quer ter conversa contigo na beira da fogueira, aonde a negativa sempre predomina. Jesus quer ter uma conversa contigo na mesa, porque mesa é sinal de intimidade, mesa é sinal de comunhão, mesa é sinal de alegria, mesa é sinal de partir do pão. É na mesa que nós ceiamos, é na mesa que nós comungamos a mesma comunhão. Jesus está dizendo para Pedro: na mesa, é na mesa que eu estou dizendo: se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. É na mesa que Pedro está ouvindo de Jesus: eu conto contigo para fazer a minha obra. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Oh, aleluia. Eu preciso encerrar porque o horário já foi. Eu estava até pregar mais. Mas amém. Quando eu olho para a história de Pedro, me empolga muito. Sabe por quê? Porque Pedro, ele era a pessoa mais improvável para fazer o que fez. Pedro era a aposta, se eu posso dizer assim, que ninguém faria. Sabe, às vezes, a nossa visão está que nem a visão de Samuel. A gente olha para Abinadab, para Samar, os cabras tudo forte, fala: tá aí diante de Deus o seu ungido. Só que Deus não olha assim. Deus olha para Samuel e fala: Samuel, eu não olho como você olha. A tua ótica é limitada. Você está olhando para aquilo que está fora, Samuel. Você está olhando para o tamanho de Eliabe, o tamanho de Samar. Mas eu estou olhando para um cabra magrelo que está lá no campo, Samuel, apacentando ovelhas. Vai ser ele que eu vou colocar no trono de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus, aleluia. Deus vai confundir muita gente. Aleluia. Mas ele vai mostrar que a chamada dele sobre a tua vida não se perde por causa do diagnóstico dos outros. Aleluia.
Deixa falarem o que quiserem falar, irmão. Tem muita gente que olha para nós e fala, é povo pequeno, não vai para lugar nenhum. Então espera que vão ver o que Deus vai fazer, porque maior é aquele que está conosco. Olharam para Gideão, tem 300, mas terão os 300. Isso é profético, que Deus vai levantar na terra com ousadia. Deus está nos olhando na beira de uma fogueira negando. Não, tem muita gente na beira da fogueira. Eu prefiro estar na mesa, porque mesa é sinal de comunhão e intimidade com Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua história. Deixa eu te dizer uma coisa, foi Deus que te escolheu. Salomão disse que dos homens são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Ele te escolheu, ele se responsabiliza por te capacitar. Fica debaixo da bênção do teu pastor, porque vai chegar a hora certa, o momento certo, que Deus vai rasgar os céus sobre a sua igreja. Aleluia. E nós vamos ver a glória de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Agora corre da fogueira. Corre da fogueira. Queira estar na mesa. Mesa é sinal de intimidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu espero em Deus que essa reflexão possa ter falado contigo. E que você tome posse para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, pastora Dilson. Eu agradeço pela confiança e por nos permitir ministrar e podermos compartilhar a palavra de Deus. Amém. Para Deus pela vida de cada um dos irmãos. E estamos ansiosos para tê-los aqui também conosco, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Adilson, retorno para o senhor.